A relação entre TDAH e TPS, transtorno do processamento sensorial, ela existe e ela provavelmente é muito mais frequente do que a gente imagina. No meu consultório, pessoal, há muitos anos eu faço isso. Eu tenho mais de 3.400 pacientes cadastrados, então eu tenho uma planilha, que é uma planilha gigantesca, que eu vou alimentando com alguns dados clínicos que eu entendo que são relevantes para a minha prática. Vou dar um exemplo. Se eu pegar só meus pacientes com TDAH, eu tenho já há muitos anos estudado a relação entre TDAH, fala e motricidade. Por quê? Porque nós sabemos que uma parte muito considerável das crianças com TDAH vai ter atraso de fala na primeira infância, uma parte considerável das crianças com TDAH vai ter alterações motoras na primeira infância. Então, essa tríade TDAH, motricidade e fala, ela é muito interessante do ponto de vista clínico, né? Para que a gente possa aperfeiçoar a nossa intervenção clínica nessas crianças. Há uns 3 anos, mais ou menos, eu comecei a alimentar essa minha planilha com a relação autismo e alterações sensoriais, claro, isso há muito mais tempo. Mas há uns 3 anos atrás eu comecei a alimentar a planilha com a relação TDAH e alterações sensoriais. A última vez que eu fechei essa análise, isso não está publicado, viu? São dados meus. A última vez que eu fechei essa análise estava em torno de 17%, pouquinho menos de 17%. Ou seja, 17% das crianças com TDAH têm alterações de processamento sensorial. Nós não entendemos exatamente como isso acontece, nós, a neurociência. Se isso acontece por uma alteração primária do córtex parietal, que ele está muito relacionado ao processamento de informação sensorial, claro que o córtex somestésico, ele está no giro pós-central, ele está localizado bem em cima do lobo parietal, ou se existe uma correlação entre a alteração motora e a alteração sensorial no TDAH. Uma outra questão também, que é muito pouco estudada na literatura, é sobre as funções talâmicas. Se os núcleos talâmicos eles seriam alterados em crianças com TDAH. Por que isso é importante? Porque o processamento sensorial, em grande parte, acontece mediado pelos núcleos talâmicos. Nós não temos essa resposta. O fato, respondendo objetivamente a sua pergunta, é que sim, uma parte muito considerável das crianças com TDAH tem transtorno de processamento sensorial. Nos resta agora entender exatamente do ponto de vista neurocientífico como que essa correlação se processa.